noite. São estes os destaques de hoje no Jornal da Cultura. A ação do Exército em Volta Redonda divide o governo e provoca protestos de políticos e juristas. A lista de preços do Pacto Social pode causar mais inflação. Em Pindamonhangaba, os operários da Vilares protestam contra a violência policial. João Leiva, do PMDB, não acredita que o voto útil possa ser usado contra ele. As diferentes estratégias de final de campanha. Paulo Maluf prefere o silêncio. Luiz Erundina investe no corpo a corpo com os eleitores. Servidores fazem manifestação perto do Palácio dos Bandeirantes, mas as negociações com o governo não evoluem. Os hospitais conveniados com o INAMPS fazem uma paralisação de 24 horas e só atendem casos de emergência. No Chile, partidários de Pinochet confirmam que houve tentativa de golpe no plebiscito de outubro. Amanhã, a nebulosidade vai ser maior na capital e no litoral. O Jornal da Cultura está começando. No mais sério desdobramento de um conflito trabalhista dos últimos anos, terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. 40 pessoas, entre elas um jornalista, 5 militares e 34 operários, passaram pelo hospital da usina entre ontem e hoje. O governo reagiu em Brasília com o pronunciamento do ministro da Justiça. O presidente da República silenciou. A nossa cobertura começa com a reportagem de Margaride Corrêa. A cena mais comum hoje em Volta Redonda foi essa. Tropas de choque do Exército e das polícias militar e federal por todos os lados. Na siderúrgica se concentrou um aparato de armas, tanques de guerra e munição. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos chegou logo cedo para tentar convencer os 2.000 grevistas a sair da indústria. Depois de 1 hora de negociação, 22 homens apareceram e foram recebidos pelos outros grevistas que aguardavam em frente à metalúrgica. 2 horas mais tarde, o restante dos metalúrgicos decidiu sair. Alguns esconderam o rosto para não ser reconhecidos e evitar demissões. Mas a determinação era uma só. O Exército só liberou a entrada da imprensa depois da saída de todos os grevistas. Os sinais de destruição estão por todos os lados da siderúrgica. Os funcionários começaram a greve segunda-feira de manhã, ocupando toda a indústria em esquema de revezamento. O Exército entrou na siderúrgica e 2.000 grevistas foram para a aciaria, quando começou o conflito. A atitude do Exército foi de restabelecimento da ordem. Foi a ordem recebida do escalão superior. E a violência foi realmente considerável por parte dos grevistas. A tropa federal foi agredida e recebida com arma de fogo. Daqui a pouco é possível que ache um arsenal lá. É tudo mentira, né? Nós tínhamos vontade de lutar, muita garra e continuamos a ter. Durante todo o dia, a cidade viveu um clima tenso. No cinema, nas praças e ruas, havia sinais de conflito dos grevistas com o Exército. A versão dos jornais foi muito procurada, mas as pessoas têm medo de dar a sua própria versão. Este homem contou que o restaurante dele foi invadido por policiais. Invadiu aqui dentro, bateu, machucou o empregado meu aqui, foi o Exército. O senhor viu como é que foi o conflito? Não vou dar entrevista, não. Os metalúrgicos sempre, com as greves, se procederam de uma maneira assim, muito ordeira e muito tranquila, sem violência. Eu acho que a presença do Exército intranquiliza, principalmente essa ocupação na siderúrgica. O clima torna-se tenso. Os conflitos resultaram na morte de 3 metalúrgicos atingidos pelas costas por baionetas do Exército. 40 pessoas ficaram feridas. A maioria dos feridos foi trazida aqui para o Hospital da Companhia Siderúrgica, onde todas as entradas estão cercadas por guardas de segurança. 6 pessoas continuam internadas aqui e uma outra que estava passando pela rua no momento do conflito está em outro hospital ferida gravemente. Os grevistas vão ficar agora em assembleia permanente. Eles não querem novos conflitos, mas o clima ainda é de tensão. A usina de Volta Redonda já enfrentou muitas greves por melhores salários. A maioria delas foi reprimida pela ação do Exército.
A preocupação do governo está no fato de a Companhia Siderúrgica Nacional ser a maior produtora de aço do país, com um faturamento de 5 milhões de dólares por dia. Uma empresa competitiva e rentável. Assim é a usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Ela foi criada em 1941 pelo presidente Getúlio Vargas e 5 anos depois fazia sua primeira entrega de aço ao mercado nacional. A usina de Volta Redonda, a exemplo das demais indústrias do grupo Siderbras, prosperou durante décadas graças a empréstimos estrangeiros. Hoje o setor é responsável por 15% da dívida externa brasileira. Na década de 80, a usina começou a enfrentar sérios problemas, um deles técnico, com a paralisação do alto forno por 2 vezes. Este ano, com as operações normalizadas, a companhia produziu 3 milhões de toneladas de laminados de aço e obteve um faturamento de 49 bilhões de cruzados. Uma empresa sempre em crescimento só conheceu as greves a partir de 84. O Exército já ocupou as instalações da usina 4 vezes para reprimir os operários, mas em nenhuma paralisação houve tanta violência como agora. A greve iniciada há 4 dias teve adesão dos 20 mil funcionários da siderúrgica e de outros 5.500 ligados a empreiteiras. O saldo da greve até agora é de 20 milhões de dólares de prejuízo e 3 mortes. Ricardo Taíra, da Editoria de Economia. No Rio de Janeiro, trabalhadores de várias categorias profissionais saíram às ruas em protesto contra as mortes dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional. Com faixas e cartazes, os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio deram-se os braços com outros representantes sindicais, de associações de moradores e de diversos partidos políticos, numa demonstração de união no protesto contra a repressão aos grevistas. A concentração foi na Cinelândia, em frente ao prédio da Companhia Siderúrgica Nacional. Às 5 da tarde, os manifestantes começaram uma caminhada rumo à Assembleia Legislativa. A passeata durou mais de 2 horas e foi acompanhada de perto por centenas de policiais fardados e à paisana. Apesar do clima tenso, não houve choques. Na Assembleia Legislativa, os manifestantes ocuparam as escadarias, onde pretendem ficar em vigília durante toda a noite. João Plaça, da redação. O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Luiz Antônio Medeiros, divulgou hoje uma nota repudiando a ação do Exército e da Polícia Militar contra os grevistas na Companhia Siderúrgica Nacional. A nota diz que a nova Constituição assegura o direito de greve aos trabalhadores. A CUT também soltou uma nota oficial onde classifica a ação militar na siderúrgica de uma manobra de guerra. A CUT pede a imediata instalação de inquérito público para apurar as responsabilidades no conflito. Nós não podemos ficar intimidados com isso, mas temos que exigir de toda a sociedade uma resposta imediata, porque o que está em jogo não é somente 1 ou 2 reivindicações de trabalhadores. O que está em jogo é toda uma democracia que nós estamos conquistando com muito esforço e que nós não podemos deixar voltar atrás agora, exatamente às vésperas dessas eleições. A Ordem dos Advogados do Brasil alertou para o risco de um retrocesso político. Em nota oficial, o presidente da Ordem, Márcio Tomás Bastos, afirmou que não se pode admitir a recaída nas práticas autoritárias e passadas, onde a questão social era tratada com fuzis e patas de cavalos, diz a nota da OAB. Para o presidente da Fiesp, Mário Amato, existem pessoas querendo tirar proveito político desse confronto em Volta Redonda. Amato não identificou quais seriam essas pessoas, mas disse que essas agressões não se justificam em pleno curso do Pacto Social. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Albano Franco, não vê riscos ao pacto, mas o ministro da Indústria e Comércio, a quem a Companhia Siderúrgica Nacional está subordinada, acredita que o episódio põe em risco as instituições. No Rio, o governador Moreira Franco recebeu um apelo do dirigente da CUT, Jair Meneghelli, para intervir no conflito. Se constatou que não se trata em Volta Redonda mais de uma questão trabalhista, de uma questão sindical, mas sim de um problema político. Eu já mantive contato com o general Lima, com o prefeito de Volta Redonda, com o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, no sentido de nós todos nos unirmos para que se consiga restabelecer amanhã, o mais breve possível, o ambiente que é o ambiente que gerou esse problema todo, que é uma questão trabalhista, que é uma questão sindical. Nada justifica a morte senão legítima defesa. E eu acho que o poder público não pode ser dominado por grevistas, porque senão é a subversão da ordem
legal total. Na nossa opinião pessoal, os acidentes não vão inviabilizar de forma alguma o pacto, pelo contrário, mostra e demonstra que o caminho, a saída para a crise que o país vive, que o país atravessa, é esse entendimento nacional. E é importante destacar que a maioria das greves que têm ocorrido ultimamente tem sido tanto no governo como nas empresas estatais.